Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos trabalhar agora a Carta das Nações Unidas. Professor, o que essa Carta das Nações Unidas fez? Nada mais, nada menos do que criar a ONU, criar a Organização das Nações Unidas. No início, essa carta só teve adesão de 50 países. Hoje, atualmente, a ONU é composta por 192 países. Professor, mas eu vi aqui que são muitos artigos. Sim, são muitos artigos. Mas as bancas, elas focam, sabe em quê? Elas focam nos órgãos. A ONU é formada por 6 órgãos. São 6 órgãos. E a banca sempre ela cobra as funções desses órgãos. Ou cobra a composição desses órgãos. O procedimento de votação, se é uma votação simples, maioria absoluta, sempre é nessas pegadinhas. Então, nesse encontro, eu vou trazer para vocês a maldade que a banca pode trazer. Tem algumas coisas e também, claro, eu preciso trazer algumas curiosidades para que a disciplina de Direitos Humanos se torne uma disciplina mais fácil de ser entendida, fazendo relações. Direitos humanos você pode relacionar com o direito constitucional e você pode relacionar com a história. Quando você relaciona direitos humanos com o direito constitucional e com a história, você termina memorizando com mais facilidade. Ok? Então vamos seguir. Olha aí. Carta das Nações Unidas, Direitos Humanos. Olha lá. Veja, uma introdução. Ó. A Carta da ONU é um tratado. Tá vendo? Ó? É um tratado. Cuidado. Tem banca que diz que a Carta da ONU é uma convenção. Tá errado. Isso aqui tá errado. Por quê? Convenção é a DUDE. Nós já trabalhamos a DUDE. A DUDE é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela sim é uma convenção. Show? Professor, por que ser carta da ONU ser um tratado? Ela significa dizer que ela tem efeito vinculante. Professor, o que é que significa ter efeito vinculante? Os estados devem cumprir. Eu assinei, cumprir. Faltou o M aqui, está escondidinho. Cumprir. Ou seja, eu assinei o tratado, eu vou ter que cumprir e acabou. Sacou? Olha lá. A Carta das Nações Unidas foi assinada em São Francisco, de 26 de junho de 1945, após a Conferência das Nações Unidas. A Organização Internacional entrando em vigor dia 24 daquele mesmo ano. Assinando 50 países, como eu falei antes. Na época foram 50 países e hoje
ela é composta por 192 países. Veja, a Carta da ONU, ela traz o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Professor, Corte Internacional de Justiça, veja, é o órgão, a Corte, ela é o órgão jurisdicional da Carta. Professor, nesse encontro a gente vai trabalhar a Corte? Não, fica para outro encontro. Agora, muito cuidado. As bancas tentam induzir o aluno com relação a fazer uma mistura entre a Corte e o Tribunal Penal Internacional. Professor, juro por Deus que eu achava que era a mesma coisa. Não é. A Corte Internacional de Justiça foi criada por essa Carta da ONU. O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Tratado de Roma. Em outro momento a gente pode trabalhar. Agora veja só. Professor, o que é que a Corte julga? Os estados, os países. E o que o Tribunal Penal Internacional julga? As pessoas. Então já sei, professor, o que a banca vai fazer. Vai dizer que a Corte julga pessoas e países. Exatamente. É o que mais, é uma das perguntas mais feitas quando se cobra a Carta da ONU. Porque a Corte, ela só julga os países e não as pessoas. As pessoas por crimes internacionais sobre direitos humanos são julgadas pelo Tribunal Penal Internacional. Em outro momento a gente vai estudar. Ok? Olha lá. A Carta da ONU foi introduzida no direito brasileiro pelo Decreto 19841 de 1945. Olha só o tempo que faz que a Carta da ONU foi introduzida no direito brasileiro. Lá em 45. E deixa eu dizer uma coisa para você, contar uma historinha. Você sabia que a primeira pessoa a discursar na Carta da ONU foi um brasileiro? Foi. Quando estava nessa convenção, foi o brasileiro. E deixa eu contar mais uma coisa, curiosidade. É isso que você tem que começar a relacionar os direitos humanos. Foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Não, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Ele foi o primeiro brasileiro a discursar nessa convenção, para assinar a Carta da ONU. E é por conta disso que toda vez que tem encontro da Assembleia das Nações Unidas, quem discursa primeiro é o presidente do Brasil. Recentemente, vocês devem ter visto o presidente atual do Brasil discursando, né? Teve. Então, o Brasil é sempre o primeiro a falar. Aí você diz, oxe, professor, por quê? Exatamente por isso, porque foi a primeira pessoa a discursar na primeira Assembleia, foi um brasileiro. Aí se tornou o quê? Uma tradição. Mas, como sempre, tem os americanos, né? Inveja de nós brasileiros. Por quê? Porque quando o Brasil discursa, logo depois quem discursa? O presidente dos Estados Unidos. Porque ele é um anfitrião. Porque as assembleias acontecem em Nova York. Aí, como os Estados Unidos é o anfitrião, ele discursa logo depois. Aí teve na revista uma reportagem, há muito tempo atrás, na New York Times, dizendo assim, um repórter dizendo: o Brasil só discursa primeiro para abrir vagas, chamar atenção para a grande estrela do evento. E ele ainda diz assim, porque quando o Brasil está discursando, ainda as autoridades ainda estão chegando, sentando, conversando uma com a outra, pegando na mão, abraçando. Então ninguém escuta o Brasil falando. Olha só o que o cara escreveu. É muita inveja de nós brasileiros. Muita inveja. Então, mas veja, sempre quem discursa primeiro é o Brasil na Assembleia da ONU e quem discursa depois é os Estados Unidos. Sempre, sempre, sempre. Só uma curiosidade, só para a gente incrementar a nossa aula. Vamos lá. Olha lá. Todo tratado ele tem um preâmbulo. Ele tem um preâmbulo, né? Que é o quê? É o norte interpretativo. Eu vou ter que interpretar essa Carta das Nações Unidas de acordo com o que esse preâmbulo está me falando. Vamos ver? Olha aí. Nós, povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, só você lembrar que foi em 1945, logo no finalzinho da Segunda Guerra, que por duas vezes, olha só, por duas vezes, Primeira e Segunda Grande Guerra, no espaço de nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade.
e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como nas nações grandes e pequenas, e estabelecer as condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes do tratado e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos. Tem mais. Olha lá. Também busca promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. E para tais fins, praticar a tolerância e viver em paz, um com os outros, com bons vizinhos e unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais e garantir pela aceitação de princípios e instituições dos métodos que a Força Armada não será usada a não ser no interesse comum. Perceba que, nesse primeiro ponto, ele fala sobre a questão que existe a possibilidade de uso de Forças Armadas. Mas esse uso das Forças Armadas só em busca para um bem comum. Só é você lembrar que um dos órgãos da Carta das Nações Unidas é o Conselho de Segurança. E todo mundo briga para fazer parte. Entendeu? Porque são esses Conselhos de Segurança que vão intervir em outros países com Força Armada. Resolvemos conjugar nossos esforços para a consecução desses objetivos. Em vista disso, nossos respectivos governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibir seus plenos poderes, que foram achados em uma boa e devida forma, concordam com a presente Carta das Nações Unidas e estabelece, por meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo nome Nações Unidas. Então perceba que a Carta ela deu nascimento às Nações Unidas. E veja, essa carta, logo no início, depois do preâmbulo, ela traz qual é o propósito dessa carta. E aqui tem uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para você. Olha lá. Qual o propósito? Aí eu tenho os propósitos e os princípios. Artigo 1º. O propósito das Nações Unidas são manter a paz e a segurança internacionais e, para este fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar por meios pacíficos. Perceba que a ideia é sempre buscar os meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça, do direito internacional e um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz. Veja, a criação da ONU ela foi fundamental para a internacionalização dos direitos humanos. Vocês sabem que nós temos vertentes de proteção, né? Nós temos âmbitos de proteção. Eu tenho o âmbito internacional, global, que é capitaneada pela ONU. Eu tenho uma regional, que é capitaneada pela OEA, né? Organizações dos Estados Americanos. E eu tenho a proteção dos direitos humanos interna, que são aquelas previstas nas nossas constituições. Perfeito? Aí veja só, a importância da ONU, ela trouxe que a ideia que um conflito interno de um país pode desaguar em situações que precise ter uma iniciativa internacional. Mesmo um problema interno, pode haver a necessidade de ter uma iniciativa internacional, como nós vamos ver mais adiante. Desenvolver relações amistosas. Veja que a ideia é sempre desenvolver relações amistosas entre as nações, baseado no respeito e no princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Bem de boa aqui, né? Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural, humanitário, para promover e estimular o respeito dos direitos humanos e as liberdades funcionais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua e religião. Veja que a ONU, junto ali, paralelo à ONU, veja que não são órgãos dentro da ONU, mas é paralelo à ONU e ela faz essa implementação. Eu tenho a OMS, tenho a Cruz Vermelha, eu tenho instituições internacionais que fazem essa cooperação internacional. Seu centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução dos objetivos comuns. Então, a ideia é que a ONU seja esse centro para buscar essa harmonização entre as nações.
Olha só esse artigo 2º. Ó. A Organização, né, das Nações Unidas e os seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no artigo 1º, agirão de acordo com os seguintes princípios. Esses princípios são bastante cobrados, viu? Olha lá. A organização é baseada no princípio da igualdade, veja. Então, a organização, ou seja, a ONU, ela é baseada no princípio da igualdade. Por isso que cada país só tem direito a um voto. Cada país só tem direito a um voto, que traz a ideia de igualdade entre os estados. Todos os membros, a fim de se assegurem para todos, em geral, os direitos e vantagens resultantes da qualidade de membro, deverão cumprir boa fé as obrigações por eles assumidas de acordo com a presente carta. Então, se eu, a partir do momento que eu assinar a Carta das Nações Unidas, eu tenho que praticar tudo o que tem escrito nela, visando sempre a boa fé. E eu vou dizer o porquê disso. Todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos. Mais uma vez, eu alerto vocês com relação a isso. Ó. Então, veja, eu tenho aqui o princípio da igualdade, já eu tenho aqui o princípio que trata sobre resolução de conflitos sempre pelo meio pacífico, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais. Todos os membros deverão evitar, em suas relações internacionais, ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado ou qualquer outra nação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Né? Todos os membros, quando ele fala membros, viu, pessoal? Lembre-se que são os Estados. Viu? Então, darão às nações todas as assistência em qualquer ação que elas recorrerem, de acordo com a presente carta, e se absterão de dar auxílio a qual Estado contra qual as Nações Unidas agirem de modo preventivo e coercitivo. Então, a ideia é o seguinte: se por acaso haver uma intervenção em um determinado país, os outros países que fazem parte das Nações Unidas não vão poder ajudar esse país que está em conflito com a ONU, entenda, com a ONU. Fez sentido? Então, é exatamente esse princípio. Olha só, a organização, a ONU, quando essa carta fala organização, é a ONU, Organização das Nações Unidas. A organização fará com que os estados que não são membros das Nações Unidas ajam de acordo com esses princípios, em tudo quanto for necessário à manutenção da paz e da segurança internacionais. Esse dispositivo aqui, o parágrafo 7º, isso aqui, ele traz muitos problemas, e eu vou dizer para você. Olha lá, nenhum dispositivo da presente carta autorizará as Nações Unidas a intervir em assuntos que dependam, olha aqui, ó, essencialmente da jurisdição de qualquer Estado, ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente carta. Este princípio, porém, não prejudicará a aplicação de medidas coercitivas constante no capítulo 7, que é do Conselho de Segurança. Aqui é sobre o Conselho de Segurança. Deixa eu explicar isso aqui, viu? Isso aqui é muito questionado pela doutrina. Veja, os países, eles têm a soberania, mas toda vez que um país ele assina um tratado internacional, é como se ele abrisse mão de parte dessa sua soberania. Fez sentido? Então, é como se ele abrisse mão de parte dessa soberania. Então, a ONU ela não pode se utilizar de nenhum artigo que é presente nessa carta para intervir em um Estado soberano. Certinho? Só que ela só não pode intervir para tratar de assuntos essencialmente internos, de jurisdição interna. Só que é assim. Hoje em dia, a carta e a doutrina não fala o que seria assuntos essencialmente internos. O que é que seria assuntos essencialmente internos? Porque vamos imaginar o seguinte: a imigração, refugiados da Venezuela, do Haiti que entraram no Brasil. É assunto interno do Brasil? Não, não é mais assunto interno do Brasil. Já se torna um assunto internacional. Vamos imaginar que o Estado brasileiro feriu meus direitos humanos. Não, perdão.
Vamos mudar. Você feriu meus direitos humanos. Você está assistindo a aula, feriu meus direitos humanos. Procurei as autoridades internas, a jurisdição interna, e nada fizeram. Nada fizeram. Aí eu pergunto, se a autoridade interna não fez nada, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que procurar o quê? Ajuda internacional. Basta você lembrar que o que aconteceu com a Maria da Penha, a senhora Maria da Penha. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio e o cara que fez isso contra ela, que era o seu ex-companheiro, nunca foi punido. Passou 20 anos e nada. Foi aí que ela procurou uma ONG e essa ONG acionou a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Veja, deixou o assunto de ser essencialmente interno. Então, assim, apesar disso, de dizer que a ONU não vai intervir em assuntos essencialmente internos, hoje em dia é muito complicado você entender o que é ou o que não é um assunto essencialmente interno. Isso causa muita polêmica, inclusive dentro da doutrina do direito internacional. Lembre-se que eu tenho o direito internacional e os direitos humanos. São 2 disciplinas co-irmãs, mas elas são independentes. Fez sentido? Vamos lá. Dos membros. Os membros originais das Nações Unidas serão os estados que, tendo participado da Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, realizada em São Francisco. Os primeiros membros, que foram os 50, aqueles 50 membros, certo? Aí, artigo 4º, ele fala: a admissão como membro das Nações Unidas fica aberta. E por conta dessa abertura, hoje, nós temos 192 membros. Aí ele fala, no parágrafo 2º, a admissão de qualquer desses estados como membro das Nações Unidas será efetuada por decisão da Assembleia Geral mediante recomendação do Conselho de Segurança. Então, se hoje um estado quiser ingressar, ele precisa de uma reunião da Assembleia e também do aval do Conselho de Segurança. Os membros das Nações Unidas contra o qual foi levada a efeito a ação preventiva ou coercitiva por parte do Conselho de Segurança poderá ser suspenso. Ou seja, se um país que teve uma ação preventiva ou coercitiva por parte do Conselho de Segurança, a participação dele no Conselho, na Assembleia, vai ser suspensa do exercício dos direitos e privilégios de membro da Assembleia Geral. Mediante recomendação do Conselho de Segurança, o exercício destes direitos e privilégios poderá ser restabelecido pelo Conselho de Segurança. Bem de boa. O membro das Nações Unidas que houver violado, olha aqui, ó, violado persistentemente os princípios que nós acabamos de avaliar, contidos na presente carta, poderá ser, olha aqui, ó, expulso da organização da Assembleia Geral mediante recomendação do Conselho de Segurança. Veja só, durante a carta, ela fala muito do Conselho de Segurança. Quando os concursos cobram, elas cobram bastante o Conselho de Segurança, principalmente os membros, a quantidade de membros, que nós vamos ver a seguir. Então, já vamos para o próximo bloco aí. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!